dinâmica. Isso aqui é um exemplo de medição de pressão estática, pressão dinâmica e pressão total. Olha só como é que funciona. Eu peguei aqui, ó, e fiz a coleta da componente estática, ou seja, o fluido não entra em movimento nessa tubulação aqui não. Aqui ele fica parado, de verdade. Ele está movimentando aqui, mas vai da esquerda para a direita. Aqui o fluido está parado. Então a pressão aqui, gente, isso aqui é um exemplo de manômetro utilizando, pode ser mercúrio, esse fluido aqui, tá? Mas eu estou usando outro fluido para fazer a indicação do valor de pressão. Mas enfim, aqui, ó, nesse ponto, nesse canto, entra aqui a minha pressão estática, que é a pressão sobre a parede do fluido. Aqui, beleza. Entrou a estática para o lado de cá e entrou aqui a estática para o lado de cá. Beleza? Aqui, gente, a gente coloca um tubo, tá? Tubo de Pitot, isso aqui também é tubo de Pitot. Eu coloco o tubo de frente para o fluido. O fluido, ele vai vir com pressão. A velocidade do fluido vai bater nesse orifício aqui, ó, vai entrar aqui para dentro e vai chegar aqui dentro, aqui, gente. A velocidade desse fluido, ela vai ser convertida para aqui, ele também vai ficar parado, o fluido não se movimenta aqui mais não. Mas como eu estou pegando ele de frente, a velocidade desse fluido, ela vai ser convertida em pressão estática aqui também. Então, fazendo a coleta de medição de pressão de frente para o fluido, eu faço a medição da pressão total. O que é a pressão total? É a estática mais a dinâmica. Aqui está a pressão total, desse lado de cá. Mas, Ismael, o que é esse raio dessa medição aqui no meio? Que você está falando? Estou vendo aí a pressão dinâmica. Imagina só, esse tubo aqui, ó, ele coleta a estática mais dinâmica, ou seja, ele pega a total. A total está sendo medida aqui, ó, e esse lado dá para a pressão atmosférica, que está vindo para a atmosférica, que está vindo para a atmosférica. Agora, esse fluido aqui, ó, essa total, esse fluido está vindo aqui, e esse fluido, ele empurra tanto esse aqui, para poder fazer a medição, quanto empurra esse aqui também, ó, ele empurra esse. Só que o lado de cá, ó, esse lado aqui, ele está conectado com a estática, ele não está conectado com a atmosfera. Eu tô achando que essa minha explicação ficou péssima. Mas enfim, aqui, ó, eu tenho a estática do lado de cá, aqui eu tenho a total, porque pegou a componente de velocidade, a total veio aqui, jogou, a total é toda representada aqui, porque ela tá aqui, essa parte desse tubo tá ligado com a atmosfera, né? Então aqui tá indicando a pressão total. Só que desse lado aqui, gente, eu tenho a pressão total aqui e a pressão estática aqui. O desnível que vai ocorrer com esse fluido, ele é ocasionado, ele indica exatamente a diferença entre a pressão total, que é aqui, e a pressão estática aqui. E a gente sabe que a pressão total é igual à pressão dinâmica mais a estática. Ou seja, isso aqui, ó, a diferença entre a total e a estática é a minha pressão dinâmica. Tomara que vocês tenham conseguido entender isso aí, tá? Mas vamos lá. Vocês estão vendo a equação de Bernoulli em física? Vocês viram? Não sei, ou vão ver agora mesmo? E lá na equação de Bernoulli, a gente trata dos tipos de energia que a gente tem no fluido, né? E é o seguinte, essa pressão aqui, essa primeira componente da pressão, é a pressão que a gente mede no manômetro, que é a pressão que está sendo exercida na parede da tubulação, tá? Essa componente aqui é a componente voltada para... Isso aqui é o teorema de Stevens, se vocês for a massa específica de gravidade vezes a altura, tá? Então, isso aqui é uma pressão que está correlacionada com a altura, né? Do fluido. E aqui, gente, eu tenho a minha componente dinâmica do fluido, a minha pressão dinâmica do fluido, tá certo? Que é nesse caso aqui, que é a minha massa específica vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, lá no teorema de Bernoulli, a minha pressão estática, estou vendo ela aqui, e a minha componente dinâmica, eu estou vendo ela aqui, tá? Então, quando eu vou colocar o manômetro, faz diferença se eu vou fazer a medição pegando o fluido de frente ou se for pegando ele de forma perpendicular aqui.
Vamos a um exemplo lá da equação de Bernoulli, que eu acabei de falar para vocês. Aqui é a equação de Bernoulli toda. Eu estou com um sistema, isso aqui é uma caixa d'água, tá? Cada ponto azul desse é um manômetro, ou seja, eu vou medir pressão, esses manômetros aqui. Imagine que essa torneira está fechada, eu não tenho fluido em movimento não, tá? Essa torneira está fechada, aqui não está saindo água, é só uma tubulação cheia de água. Aí eu vou colocar para poder medir pressão no manômetro aqui em cima e no manômetro aqui embaixo. Empiricamente, eu acho que vocês conseguem imaginar as respostas, tá? Imagina, essa caixa d'água está aqui, ó. Eu estou indicando uma pressão no manômetro aqui. A gente viu lá no Teorema de Stevens, já falou lá do Campos e Birité, que quanto maior a coluna de água sobre o meu ponto, maior a pressão que eu tenho nesse meu ponto, né? Então, olha, se esse manômetro está mais embaixo, a pressão medida pelo manômetro aqui tem que ser maior do que a pressão lá em cima. Entenderam? Então, olha, o manômetro lá em cima tem pouca água sobre ele. Então, a pressão que ele indica é pequena. Agora aqui a tubulação tem muita tubulação, isso aqui está cheio de água. Imagina que se fosse 10 metros de coluna de água aqui. Eu teria praticamente 1 bar a mais nesse manômetro aqui embaixo, tá? Mas qual que é a relação da equação de Bernoulli com isso que você está falando, Ismael? É exatamente isso aqui, ó. Eu vou considerar um fluido parado, tá? Então eu já vou cortar essa componente dinâmica aqui. Vou trabalhar só com as componentes paradas aqui, estáticas. O valor que a gente mede de pressão é esse P1 e esse P2 aqui, beleza? Então, olha só, eu vou pegar um ponto como referencial zero. O meu referencial zero vai ser esse ponto de baixo, ou seja, daqui para cima eu vou considerar valor de altura positivo. Então, esse aqui vai ser meu referencial zero. Se esse é meu referencial zero, esse meu y aqui é zero. Então, eu peguei e cortei ele aqui. Então, zerei. Ou seja, toda a energia que eu tenho no fluido nesse ponto aqui, como está fechado, eu não tenho energia em forma de velocidade. Como esse é meu referencial zero, eu não estou considerando a minha energia em forma de altura, porque esse é meu referencial zero. Então, toda a minha pressão, toda a minha energia nesse fluido está em forma de pressão, na tubulação. Então, eu tenho uma pressão alta, porque a energia toda está em forma de pressão, que eu estou medindo no manômetro. Então, aqui eu tenho Pzão. Pzão é de pressão alta. Agora, aqui, ó, no manômetro de cima, eu também não tenho velocidade, beleza? Porque eu cortei as duas, tá? Só que dessa vez eu tenho altura, tá? Vamos supor que seja 10 aqui. Então, aqui no manômetro, aí eu tenho energia nesse fluido de duas formas possíveis. Eu tenho em forma de pressão, que é essa na parede da tubulação, que é essa aqui, ó, P1. E eu tenho a outra componente, que dessa vez eu tenho altura. Tá certo? Então, aqui na equação de Bernoulli, eu falo sempre que a quantidade de energia que eu tenho nesse ponto tem que ser igual à quantidade de energia que eu tenho nesse ponto aqui. Beleza? Então aqui, ó, a energia está toda em forma de pressão P2. Aqui eu tenho em forma de altura. Tá vendo? Que seria a massa específica vezes a gravidade vezes a altura. Então vamos supor que isso aqui seja 10. Eu teria um valor aqui vezes 10 mais P, que ia ser igual a P2. Não sei se você também ficou confuso, mas o que eu quis mostrar para vocês é que antes a energia era toda em forma de P, agora, além de ser em forma de P aqui, que é a pressão na parede, eu tenho em forma de altura, ou seja, vamos supor que isso aqui seja 10 e a energia total seja 20. Então aqui embaixo eu tenho 20, se esse aqui passa a ser 10, esse P1 é só 10. Então essa pressão aqui no ponto de cima, ela é menor do que lá embaixo. Tomara que vocês tenham entendido. Então vamos lá, vamos para um exercício também, porque equação de Bernoulli, para vocês terem ideia. Agora aqui é o seguinte, ó. Eu tenho 3 pontos, A, B e C. Aqui o ponto C, eu estou medindo pressão estática. Aqui no ponto B,
Se eu colocar um manômetro aqui no ponto... Estou falando se eu colocar manômetro. Se eu colocar um manômetro aqui no ponto B, gente, além da pressão estática, ele vai pegar a dinâmica do fluido, que o fluido vai pegar de frente o manômetro, tá vendo? Então, esse ponto B aqui, eu vou fazer... Não vou medir apenas a pressão estática. Eu vou pegar quase a total, porque tem inclinação aqui, mas eu vou fazer medições de pressões dinâmicas aqui também, tá certo? E aqui no ponto A, eu também, estou pegando perpendicular, eu também faço medição de pressão estática. O ponto A está mais alto que o ponto B e o ponto B e o ponto C. Eu quero saber de vocês agora. Qual dos 3 pontos, se eu colocar um manômetro, eu vou verificar um maior valor de pressão? Qual dos 3 pontos que eu colocar o manômetro, eu vou verificar o menor valor de pressão? Bom, gente, o maior valor de pressão é o ponto B. Por quê? Porque ele está praticamente na mesma altura do C aqui, né? E ele vai pegar, além da pressão estática, ele vai pegar a pressão dinâmica também, tá certo? E o menor valor de pressão vai ser no ponto A, porque o ponto A está num ponto mais alto, tá? Vocês podem imaginar, gente, que qual que é a diferença de pressão do ponto A para o ponto C? É só eu achar essa altura aqui e fazer aquele cálculo lá com o teorema de Stevin, que é pegar a massa específica do fluido vezes a gravidade vezes essa diferença de altura aqui. Ou seja, como eu tenho mais água em cima do ponto C, eu tenho que ter uma pressão maior em cima do ponto C.